Bom, agora vamos começar com algumas propriedades bem importantes. Uma delas é a multiplicação por uma exponencial. Se eu for multiplicar por uma exponencial, é a mesma coisa que eu tomar f de s, f vezes s menos a, ou seja, eu tenho um deslocamento. Então, assim, como nós vamos pensar nisso? Tá? Então, se eu quero calcular a transformada de e a menos 3t t na quinta, eu sei o seguinte, que a resposta vai ser, segundo o que está aqui, s menos 3. Tá? Ou seja, aqui o a é positivo, então vai ficar s menos 3. Ou seja, vai ser f de s mais 3. Certo? Então, tem que tomar esse cuidado. Aqui é menos 3 e a propriedade é positiva. Então, se aqui é menos 3, vai ficar menos 3, vai ficar f mais 3. Tá. A pergunta é, quem é o f de s? Bom, o f de s vai ser quem? Vai ser a transformada de quem? De t na quinta. Então, se vai ser a transformada de t na quinta, né? Então, quem é a transformada de t na quinta? A gente já calculou ela, né? 6, vai ficar 5 sobre 6, 120 sobre S6. Então, se f de S é 120 sobre S na sexta, quanto vai ficar f de S mais 3? Vai ficar 120 sobre S mais 3 na sexta. Então, a nossa resposta aqui é 120 sobre S mais 3 na sexta. Bom, depois do intervalo eu vou continuar fazendo problemas com essa propriedade aqui, tá? Esse foi só o primeiro, vai ter mais problemas. E eu vou ajeitar aqueles links ali para não ter problemas, certo? Então, até daqui a pouco. Então, nós estamos trabalhando com a propriedade quando tem a multiplicação por uma exponencial. Quando eu estou multiplicando por uma exponencial, tá? A gente pode ver na propriedade 3, na tabela B3. Onde é que está essa tabela? Essa tabela já está lá no Moodle. Se vocês foram detalhistas, vocês repararam que ela já está lá. Então, por essa propriedade, né, então eu sei que se eu tenho uma multiplicação de na t, f de t, eu estou calculando a transformada de Laplace dessa função aqui, né, então eu vou ter um deslocamento da S de A. Tá? Então tá. Vamos ver o que acontece aqui. Aqui acontece o seguinte, né? O mesmo problema que nós tínhamos anteriormente. Primeiro, então, eu tenho uma multiplicação, né? Então, se eu tenho, né, eu tenho aqui, eu tenho E na menos 3t vezes 1 sobre raiz de πt, o que acontece? Eu tenho um exponencial vezes uma função. Tá, então isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar f de s mais 3. Né? Então, por essa propriedade, vai ficar f de s mais 3. Por que é mais 3? Porque é menos 3. Ou seja, o meu a é negativo, menos 3. Se eu botar menos 3 no lugar do a, vai ficar menos 3, vai ficar mais 3. Então, a minha transformada, a resposta vai ser f s mais 3. Ok. Pergunta é, quem é o f? S mais 3. E aí a gente faz a pergunta. Quem é f de s?
Quem é f de S? Tá. Então, para fazer f de S, eu vou ter que calcular a transformada disso aqui, pt. Ah, professor, mas a raiz de π, o π é uma constante. Ok, então ela pode sair para fora, né? Eu posso ter 1 sobre raiz de π vezes a transformada de 1 sobre raiz de t. Posso fazer isso, professor? Claro, gente, você tem aqui, ó, π, você tem isso. O que é a raiz? Quando eu tenho uma multiplicação, eu tenho raiz de π vezes raiz de t. Isso aqui é a mesma coisa que eu tomar 1 sobre raiz de π vezes 1 sobre raiz de t. Ou seja, não tem nenhum mistério aqui, né? Então tá. Então, a minha raiz de π, ela sai para fora da transformada, porque ela está multiplicando, né? É aquela história da linearidade. Eu tenho um número que está multiplicando a função, ele sai para fora da transformada. Ok. Tá. E a raiz? O que eu faço com a raiz? Como é que é a transformada da raiz? Vamos ver o seguinte. A raiz, ela é um meio, né? A potência é um meio. Se eu tenho raiz de t, eu tenho t não um meio. Isso aqui a gente já está, né, cansado de saber. Se eu tenho 1 sobre raiz de t, eu tenho t na menos 1 meio. Então, isso aqui é t na menos 1 meio. Ah, e agora, como é que eu faço isso? Bom, agora você tem quem? Você tem que correr para a tabela. Aí lá na tabela você tem a transformada de t de p. Da transformada de t de p, você sabe o seguinte, né? A transformada da t de p é uma gama. Então, transformada de t de p é a gama de p mais 1 sobre S de p mais 1. Então, se o meu p é menos 1 meio, como é que vai ficar? Transformada de t de menos 1 meio vai ficar menos 1 meio mais 1 sobre S de menos 1 meio mais 1. Daqui é menos 1 meio mais 1? É 1 meio. Né? Então, quanto é que é a gama de 1 meio? Aí vem a questão, quanto é que é a gama de 1 meio? Bom, a gama de 1 meio, nós precisamos disso. Vamos pegar na calculadora. Nossa calculadora vai dizer que a gama de 1 meio é isso aqui. Isso que eu falei semana passada, né? Então, a gama de 1 meio é 1 meio raiz de π. Né? Então, é 1 meio raiz de π ou raiz de π? Agora fiquei na dúvida. Vamos ver meus apontamentos aqui. Acho que é 1 meio raiz de π, né? Ah, é função gama. Ah, pois é. É raiz de π. Sempre tem que desconfiar. É raiz de π. Né? Gama de 1 meio é raiz de π. Ok. Né? Pois bem. Então, o que nós vamos fazer? Isso aqui é mais um espacinho. Então, como é que nós vamos concluir isso? Juntar tudo que nós temos. Então, se eu juntar tudo que nós temos então que se eu tenho a transformada de 1 sobre raiz de πt é igual a 1 sobre raiz de π da transformada de t na menos 1 meio. Isso aqui vai ficar 1 sobre raiz de π da
transformada de 1/2 sobre S na 1/2. E a gente sabe, então, que 1 sobre raiz de π, e essa transformada vai ser quanto? Raiz de π sobre S na 1/2. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre raiz de S. E isso aqui é quem? É a minha f de S. Certo? Então, essa aqui é a minha f de S. Mas o que nós queremos calcular? Nós estamos calculando a transformada de E na menos 3t sobre raiz de πt. Ou seja, isto aqui, né? Vezes t. Isto aqui corresponde ao quê? Como eu tenho uma multiplicação por E, né? Então, isso aqui é f de S mais 3. Bom, quem é meu f? O f é 1 sobre raiz de S. Então, isso aqui é 1 sobre S mais 3. Tá? E aí, então, nós temos o finalmente do problema. Tá? Então, você vê, é um probleminha, né? Não é difícil, né? É um probleminha tranquilo. Tá? Então, esse problema aqui, essa propriedade que nós usamos aqui, né? É a propriedade do E na t, né? Vezes uma f de t. E quando eu uso essa propriedade, a transformada vai ser deslocada. Ok. Tá, vamos fazer esse problema aqui. Mais um problema com o deslocamento. Então, o que acontece com esse problema? Então, aplicando a propriedade de deslocamento, se eu for fazer o E na menos 2t seno de 3t, o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar S menos 2, S menos A, S mais 2. Aí vem a pergunta, quem é S? Quem é o f de S? Né? O f de S é a transformada de seno de 3t. Quem é a transformada de seno de 3t? Bom, eu sei que a transformada de seno de 3t seno de AT, né? Vou lá na tabela e vou descobrir que a transformada é A, S ao quadrado mais A ao quadrado. Ou seja, essa transformada é 3 sobre S ao quadrado mais A ao quadrado, mais 3 ao quadrado, né? Que é 9. Desta maneira, o que nós temos? Que a E na menos 2t seno de 3t é quem? F de S mais 2. Então, no lugar do S, vai ficar quanto? Vai ficar S mais 2. Vai ficar 3 sobre S mais 2 ao quadrado mais 9. E aí, o que nós temos? Podemos deixar assim? Podemos deixar assim. Só que eu não vou deixar assim agora, porque daqui a alguns dias vocês vão estar recebendo a transformada inversa, vocês vão ter que fazer a transformada inversa, e vocês não vão chegar a algo tão lindo, maravilhoso assim. Vocês vão chegar a situação onde aqui embaixo o denominador ele está, você vai ter que desenvolver o denominador. Ou seja, vocês não vão chegar bonito assim. Vocês vão ter que vocês vão obter o denominador já desenvolvido, ou seja, vocês vão obter, né, a partida da inversa sempre é por aqui. Então, por isso é que aqui eu vou
Tá certo, mas eu abri o produto notável porque chamar a atenção que quando a gente for fazer o caminho de volta, vocês vão ter esse problema aqui para resolver, não esse, né? Então, vocês vão ter que começar a partir desse caminho aqui para chegar aqui. Esperem as cenas dos próximos capítulos. Bom, então, está resolvido aqui o nosso problema. Tá. Vamos lá, mais um. Agora, eu tenho aqui uma soma. Se eu tenho uma soma, né, eu tenho, então, E na 8t raiz de t mais 3 cosseno de 7t. Então, você vê, a gente tem duas coisas. Eu tenho essa transformada e eu tenho essa transformada. Se eu pego a primeira transformada, que é a mais chatinha, né? A primeira transformada é a mais chatinha. Tá, eu tenho um deslocamento. Então, por eu ter um deslocamento, eu tenho f de s agora na menos 8. Né? Lembrando que a propriedade é essa aqui. F é E na t. Então, o deslocamento é f menos a. Então, agora eu tenho 8, então vai ficar menos 8. Tal qual nós temos aqui. Ok. Então, de novo, quem é o f de s? Bom, o f de s é a transformada do raiz de t. A transformada do raiz de t é gama de 1 meio mais 1 sobre s de 1 meio mais 1. Bom, aí vai ficar gama de 3 meios sobre s a 3 meios, né? A gama sobre S na 3 meios. Bom, quanto é que é gama de 3 meios? Bom, na aula, eu acho que gama de 3 meios era um exercício da pós-aula, né? Então, gama de 3 meios é a mesma coisa que 1 meio mais 1, né? E a gente viu isso na semana passada, dessa propriedade da função gama. Nós temos isso aqui, né? Nós conhecemos, então, 1 meio e o gama de 1 meio é raiz de π. Então, isso aqui é 1 meio vezes o raiz de π dividido por S na 3 meios. Tá? Então, ficou como? Né? Vai ficar 1 meio de raiz de π sobre S na 3 meios. Tá, então, como fica o S menos 8? O f de S menos 8. Então, no lugar do S, eu vou colocar S menos 8. Então, vai ficar raiz de π sobre S menos 8 elevado a 3 meios. Finalizado. Ok. Então, nós resolvemos a primeira parte. Então, a primeira parte... Ah, tá faltando 2 aqui, né? 1 meio, né? Então, ficou 2S na 3 meios, né? Então, Opa! A primeira parte, ela está resolvida. Então, a primeira parte, ela está resolvida. Né? Vamos partir para a segunda. Vou botar aqui. Tá, então, isso aqui nós resolvemos. Né? Essa parte aqui é a raiz de π sobre 2S menos 8 na 3 meios. Ok. Então, agora vamos para essa parte aqui. Bom, essa parte aqui ela é simples, né? Eu quero calcular a transformada de cosseno de 7t.
Bom, se eu for na tabela, eu sei que a transformada do cosseno de AT é quanto? É S sobre S ao quadrado mais A ao quadrado. Ou seja, a transformada do cosseno de 7t é S sobre S ao quadrado mais 49. Então, soma com S ao quadrado mais 49. Ah, meu professor, mas tem um 3. Multiplica por 3. Simples assim. Tá? Tá. Agora vamos para esse problema aqui. Esse problema aqui, né, eu tenho, antes de qualquer coisa, eu tenho que sair distribuindo, né? Então, se eu tenho 5t ao quadrado, 5t ao quadrado menos t mais 2 e na menos 3t, eu vou ficar com 5t ao quadrado e na menos 3t. Mais não, professor, é menos t e na menos 3t, mais 2e na menos 3t. Se eu agora for aplicar transformadas de Laplace, bom, eu vou ter a primeira, a segunda e a terceira. Então tá, então vamos lá. A primeira é a transformada de 5t na segunda e na menos 3t. Tá. Pois bem, então eu tenho 5 transformada de t na segunda e na menos 3t. Então nós temos a propriedade do deslocamento do exponencial. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu estar calculando 5 vezes f de s mais 3. Né? Lembrando que se eu tenho a transformada de um e na at f de t, isso aqui é f de s menos a. Né? Então, o menos a é menos 3, menos 3 dá mais 3. Então, quem é meu f de s? O f de s é a transformada de t ao quadrado. Quem é a transformada de t ao quadrado? Né? É gama de 3 sobre s ao cubo. Gama de 3 é 2 fatorial sobre s ao cubo. Isso é 2 sobre s ao cubo. Portanto, isso aqui fica 5 vezes o f de s, mais 3. Então, no lugar do s, eu vou colocar 2 sobre s mais 3 ao quadrado. Né? Então, vou botar aqui, voltando. Vou escrever aqui. Voltando. Em 5 f de s mais 3. Isso aqui fica 5 vezes 2 sobre s mais 3 ao cubo. Isso fica 10 sobre s mais 3 ao cubo. Então, calculei a primeira. Se eu for fazer a segunda, né? Na segunda, nós temos o seguinte. A primeira está ok. Então, essa aqui, ok. A segunda, nós temos t e na menos 3t. Depois eu lido com aquele sinal negativo. Então, se eu tenho t e na menos 3t, novamente eu tenho f de s mais 3. E
O f de S corresponde à transformada de t. Bom, a transformada de t, se a gente for olhar na tabela, é 1 sobre S ao quadrado. Né? Então, isso aqui é lá da tabela da transformada de Laplace, que está lá no Moodle, inclusive. Tá. Então, voltando a f de S mais 3, eu tenho 1 sobre S mais 3 ao quadrado. Né? Então, resolvi o 2. Se eu for fazer o 3 é simplesmente 2e na menos 3t. Bom, então vai ficar 2 vezes a transformada de e na menos 3t. Ou seja, isso aqui é 2 vezes quem? 1 sobre S mais 3. Né? Então, para finalizar, vamos juntar as três, né? O que vai acontecer? Nós temos, primeiro, essa aqui, 10 sobre S mais 3 ao cubo. Então, ficou 10 sobre S mais 3 ao cubo. Menos, agora a segunda. A segunda era 1 sobre S mais 3 ao quadrado. 1 sobre S mais 3 ao quadrado. E essa, 2 sobre S mais 3. Finalizado. Certo? Então, aqui, nós trabalhamos aí, então, algumas propriedades. Vimos essa propriedade do deslocamento exponencial, que é bem importante, tá? É uma propriedade que vai aparecer bastante, tá? Principalmente quando nós estivermos trabalhando com transformada inversa, né? A partir de semana que vem, que a gente vai começar a falar da transformada inversa, ela aparece bastante, a gente tem que ficar bem atento. Bom,